E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. No vídeo de hoje nós vamos falar de um dispositivo que a Sonoff nos enviou, que é uma válvula de água inteligente Zigbee. Com esse dispositivo vocês podem fazer irrigação de jardins, de plantações e usar para outros fins. Aqui em casa eu estou usando essa válvula, mas não é para irrigação. E se você quer saber como eu estou usando esse dispositivo, é só ficar aí depois da vinheta que eu mostro para vocês. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff que nos enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. E essa é uma válvula de controle de água Smart Zigbee. Então vocês vão precisar de uma ponte Zigbee para ela funcionar. Ela funciona com 4 pilhas do tipo AA de 1.5 volts. Se vocês quiserem adquirir esse produto, eu vou deixar o link aí na descrição. E aqui em casa eu estou usando essa válvula para controlar a saída de água para o meu filtro de osmose reversa que eu utilizo nos meus aquários. Muitas vezes eu estava fazendo água e esqueci a torneira aberta e vazava toda a água do galão. E essa válvula resolveu os meus problemas. Então bora lá para o unboxing. Pessoal, então aqui a gente tem a Smart Válvula Zigbee da Sonoff. Ela é suportada pelo aplicativo EuElink, trabalha com o Google Home e Alexa. Ela tem controle por aplicativo, temporização da água e ciclo de irrigação, além de ter estatística de consumo de água e históricos durante 6 meses. Pessoal, essa aqui é uma válvula Zigbee, então ela precisa de um hub Zigbee para poder funcionar. Ela trabalha aqui com uma frequência de 6 volts, ou seja, são 4 pilhas de 1.5 volts do tipo AA. Elas não estão incluídas na caixa. A temperatura de trabalho é de 5 a 60 graus, a temperatura da água é de 5 a 40 graus, a pressão de trabalho de 0.06 até 0.8 MPa e a umidade de trabalho de 5 a 95%. Então vamos ver aqui o que tem dentro da caixa. Eu vou mostrar para vocês, ó. Primeiramente a gente tem o manual da Sonoff, onde aqui explica-se como colocar a pilha, como ligar e parear o dispositivo. Além de mostrar aqui qual é a correta instalação na torneira, a entrada e a saída da água. Além disso, ele tem aqui um encarte, onde ele mostra exatamente aqui a válvula, mostrando que ele tem algumas coisas opcionais e qual é a entrada e a saída e o slot aqui para a gente colocar a bateria. Aqui atrás a gente tem um QR Code, onde a gente pode assistir aqui um tutorial de instalação. Ela vem aqui bem completo, ó. Ela vem com uma borrachinha que a gente pode colocar aqui na entrada da água, que é opcional, às vezes não dá o tamanho ali da rosca. E ela vem até com uma fita veda-rosca, para vocês instalarem na torneira e não haver vazamento. E aqui, pessoal, é a válvula propriamente dita, ó. A gente tem aqui a válvula, tem um plástico de proteção que eu vou tirar aqui. Então a gente tem aqui, pessoal, ó, aqui a entrada da água. Então a gente tem aqui até uma telinha para proteger, por exemplo, de sujeira ou algo assim. E aquela borrachinha, ó, a gente pode deixar ela aqui, caso vocês queiram instalar com uma altura menor da rosca. Aqui é a saída da água e aqui é o compartimento onde a gente coloca as pilhas, ó. É só puxar aqui uma vez. Vocês podem ver que ela tem aqui uma borracha de vedação. Ela tem uma certificação IP55. E a gente coloca aqui então 4 pilhas dessas pilhas aqui AA. Então ó, as pilhas estão instaladas. Aí ó, quando a gente fecha aqui, vocês podem perceber que aqui aparece uma parte laranja que quer dizer que está fechado. E ele começa a piscar. Se eu deixar pressionado aqui durante 5 segundos, ela vai entrar em modo de pareamento. Ó. Pronto, ó, começou a piscar aqui, quer dizer que está em modo de pareamento. Então agora a gente vai parear para mostrar para vocês. Pessoal, então vamos lá. Ó. Primeiro para parear a gente vai no EuElink. Aí eu vou aqui na minha ponte que eu tenho da Zigbee Ultra e vou adicionar aqui um dispositivo. O dispositivo já está no modo de pareamento. Aí ele vai procurar aqui. Ó, já encontrou um dispositivo, vou dar o próximo. Então ele encontrou aqui a válvula SWV. Vamos voltar aqui.
Esperar um pouquinho até ficar online. Pronto, ó, a válvula tá aqui. Quando a gente clica na opção dela, a gente vai ter primeiramente a opção aqui de temperatura e previsão do tempo. Depois a gente tem aqui algumas opções que a gente pode escolher aqui de irrigação. Eu já explico para vocês. E aqui nos 3 pontinhos a gente tem as opções da válvula. Então eu vou alterar o nome aqui, colocar válvula tanque. Eu deixei essa válvula lá no tanque porque eu estou usando ela para encher os galões de água de osmose reversa para os meus aquários. Então vamos lá, ó, aqui já está na última versão, que é 1.0.4. Aí a gente tem aqui as opções de atalhos, que é para atribuir uma localização, compartilhar e criar grupos. E as notificações aqui push estão ligadas. É interessante porque ele vai dar as notificações ali quando a válvula é ligada ou desligada, tá? Ou se acontecer algum problema. A unidade de medida aqui é em litros, vocês podem colocar em galões também, mas não é o usual. Depois a gente tem a unidade de temperatura que está graus Celsius. A cidade é interessante a gente escolher aqui, ó, para que ele mostre ali a previsão do tempo corretamente. O restante aqui é só informações sobre o dispositivo. Então vamos voltar aqui. Pessoal, eu tenho aqui como fazer a ligação da válvula através de um horário, ou seja, eu posso fazer que ele dure 20 minutos, 30 minutos e aqui eu posso escolher qual é a duração que eu quero. Vamos supor que eu escolha aqui 30 minutos, eu vou dar um salvar. Se eu clicar em on aqui, ele vai ligar a válvula e depois de 30 minutos ele vai desligar. Também posso escolher através da capacidade. Por exemplo, o meu galão é de 15 litros, então eu posso clicar aqui e escolher aqui 15. No momento que passar de 15 litros, ele vai desligar a válvula. E o tipo de irrigação. Vamos supor que eu estivesse usando essa válvula para irrigar alguma horta ou alguma plantação. Eu posso escolher a irrigação simples, que ele vai durar somente um ciclo, ou eu posso escolher aqui o ciclo de irrigação, ou seja, eu posso escolher o tanto de vezes que ele vai irrigar. No caso, vamos supor que eu escolha aqui 10. E eu posso escolher aqui qual é o intervalo. Então, por exemplo, num período aqui de um dia, ele vai irrigar 10 vezes no intervalo de 1 hora, do jeito que está aqui, tá? Não é o caso. Então eu vou escolher a irrigação simples mesmo. E aqui eu tenho os registros, no caso, que são o histórico de consumo aqui de volume e duração. No caso aqui, como está nova, está sem nada. É isso. Aqui as opções do EOE-Link são essas. Agora eu vou mostrar para vocês lá no Zigbee to MQTT. Então primeiro eu vou clicar aqui e vou dar um deletar para eu poder fazer através lá do Zigbee to MQTT. Pessoal, agora no Zigbee to MQTT, eu vou ligar aqui a opção do Permit Join. Ela já está no modo de pareamento. Ó, encontrou a válvula aqui embaixo. Então, se eu clicar uma vez aqui, ele já tem o modelo aqui da válvula, Sonoff, tá? Um dispositivo End Device, porque é a bateria, então ele não repete o sinal. E aí a gente tem aqui os exposes, né? Aqui em cima a gente tem o fluxo de água, tá? Eu testei e não tá funcionando isso aqui na minha válvula, no Zigbee to MQTT. A gente tem a quantidade de bateria, daí tem o status aqui de ligado e desligado. Qual é o status do dispositivo? Aqui ela tá normal. Pode ser que dê aí uma falta de água ou algo assim, ele vai mostrar aqui. E aqui a gente tem a opção de auto close quando a água estiver faltando, ou seja, se a água estiver faltando ele fecha, então pode estar habilitado ou desabilitado essa opção. Uma coisa que não tinha lá no EOE-Link, mas eu percebi que deu 30 minutos lá, ele fecha a válvula. Aí a gente tem aqui o ciclo de irrigação, que é a mesma coisa, ó, a gente escolhe aqui o total de irrigação, a duração e o intervalo. E daí a gente tem aqui o ciclo de quantidade de água, ou seja, o número total aqui de ciclos, a capacidade de água e o intervalo. Vamos supor que eu queira encher só 20 litros de água, então eu vou colocar aqui 20 e o restante aqui, ó, o número total é 1, que é um ciclo, e um intervalo de 0 segundos. Aí eu vou dar um aplicar. Quando eu der um aplicar, ele já vai ligar a válvula aqui. Então eu não vou fazer isso porque ela tá lá solta, então é perigoso molhar tudo lá o lugar. E aqui tem a qualidade do sinal, que é 140 LQI, tá bom? Essa válvula também é possível a gente fazer atualização através do OTA. A gente tem aqui, então, ela vai aparecer aqui, ó. Eu posso checar aqui se ela tem alguma atualização ou não. Ela já tá na última, que é 1.04. E é bem interessante, tá, pessoal? No meu caso aqui, resolveu muito a minha questão do galão, porque às vezes eu esquecia a torneira ligada e o galão passava do limite ali e molhava toda a bancada. Então, nesse
caso essa válvula está sendo excelente nesse sentido, não é só para irrigação. Pessoal, em minha opinião sincera sobre esse produto, eu achei um produto fantástico tanto no acabamento quanto nas funcionalidades. É um produto muito bem acabado, muito bem vedado, e ele funciona com temporizador e com capacidade de água. Por exemplo, se eu quiser fazer 10 litros de água, eu posso marcar ali e após isso ele desliga a válvula. Além da plataforma do EUE-Link, ele se conectou também no Zigbee to MQTT, o que é um ponto super positivo para quem usa o Home Assistant. Um ponto que poderia melhorar nesse dispositivo é que ele poderia ser a bateria ou até mesmo ser recarregável pela energia solar. Fica aí uma dica para a Sonoff. No mais, a Sonoff sempre vem inovando com seus dispositivos e a cada dia está aumentando a sua linha de produtos. E vocês, o que acharam dessa válvula? Deixa aí nos comentários. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com o máximo de pessoas, pois assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um dispositivo que a Sonoff enviou, nos enviou, que é um controle de válvula, que é uma válvula de controle de água, que é uma válvula de controle, que é uma válvula. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um dispositivo que a Sonoff. Aqui em casa eu estou usando essa válvula, mas não é para irrigação. Eu uso e com essa válvula os meus problemas foram resolvidos. Eu achei um produto fantástico tanto na... Então vamos lá que eu vou fazer usando...